Vejo que assim, muitas das vezes a gente entra em conflitos por conta dos nossos desejos. E aí Deus vai falar, não, eu não estou do seu lado nem do outro. Porque não era nem pra você estar aí, tipo. Eu vou te mostrar como que você vai sair, mas não vou falar pra você que estou do seu lado, você pode estar errado. Entendeu? Acho que deu uma clareada. Sabe, isso me... Acho que deu uma clareada melhor aqui, então. Cara, antigamente eu ficava raciocinando mais isso, pensando muito nisso, mas eu tinha uma brisa doida de ficar pensando, nossa, mas será que todo mundo tem essa mesma visão, tipo, literal minha, de ovelha, exatamente do jeito que eu tô vendo, nessa minha ótica, eu ficava entrando nessa aspira, né? E aí, você falando isso, pensa, eu ficava nessa, me matutando. Cara, se eu sou jogador de futebol e eu falo pra Deus me abençoar hoje, que eu vou ganhar os 3 pontos, que eu vou fazer o gol, então quer dizer que ele queria o bem pra mim e queria o mal pra outra pessoa. E por que fez o meu desejo e não fez o da outra pessoa? Eu ficava entrando nessas paranoias, né? E eu não vou conseguir saber, porque o ponto é que hoje, quando eu abro os olhos, eu vejo que o mundo, ele tá referente à minha ótica. Então, dos meus olhos pra frente, é como se eu fosse o centro das coisas, porque eu vou estar sempre guiando através daquilo que eu tô vendo. Aí... Só que pra Deus não é, tipo assim, não é a figura de Deus que tá olhando aqui e vendo as coisas pra mim. Deus tá acima e olhando mais coisas, porque eu não consigo ver o que tá atrás de mim. Deus consegue ver, Deus tá olhando a peça do tabuleiro como um todo, não tá olhando só esse lado, tá olhando todas as possibilidades. E aí, eu olhava e ficava assim, cara, não é só sobre mim. Mas ao mesmo tempo, a minha vida como um todo é sobre mim, é sobre o que eu vou agir. Eu ficava nesse paradoxo. Eu achei um versículo aqui, cara, que pode ser que ilustre um pouquinho mais. Tá lá em Ezequiel 14, o versículo 14 também, que diz assim, ó. Ainda que estivessem no meio delas os 3 homens, Noé, Daniel e Jó, ele, pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Eu acho que Deus, quando a gente está dentro desse contexto, ele está se posicionando como ele é Deus. Ele não vai agir com o seu ego, com os seus prazeres, e também não vai agir de acordo com o inimigo. Quando Satanás ele peca, Deus ele fala o seguinte, ó, porém inimizade entre você e quem? Não é entre ele e Satanás. Porque é como a gente já ouviu o Rodrigo Silva falar, Deus ele não luta com as suas forças, com os seus poderes, ele luta com o caráter dele. E aí quando a gente fala do amor e da justiça, a gente está trazendo 2 personificações em uma só pessoa. Deus é a personificação do amor e a personificação da justiça. A gente vai gerar esse conflito porque a gente acredita que Deus está do meu lado. Mas quem sou eu para Deus estar do meu lado? Que bonzinho que eu sou o suficiente para Deus falar assim, não, beleza, eu escolhi Cristo, eu escolhi que Deus fosse o meu fiel salvador. Beleza, legal, estou do lado dele, mas ainda assim eu sou pecador. Ainda assim eu sou errado. Ainda assim eu tenho uma carne muito imunda que vai conflitar com os princípios de Deus. Entende? Então essa passagem, quando ela fala assim, ó, quando tiver lá Daniel, Noé e Jó, ainda assim ele vai fazer o quê? Ele vai pensar na vida dele. Ele é Deus. Entende? Deu para abranger um pouquinho aqui? É exatamente o que eu penso. Por isso que eu até na minha interpretação da minha Bíblia ela está nenhum nem outro, porque é só quem está com ele. Ele se decepcionou tanto com o ser humano que, tipo assim, quando Adão e Eva não tinham pecado, ele estava com Adão e Eva o tempo todo. A partir do momento que ele pecou, eles tinham que escolher estar com Deus. Então, cara, mais pra frente a gente vai ver que o fulano lá, ó, esqueci o nome do cara, pegou as coisas... Ele quer ir pro final. Pegou as coisas lá e no final ele foi apedrejado, ele foi morto, porque não se arrependeu. Se ele tivesse se arrependido e escolhido estar com Deus, Deus ia estar com ele. Então, eu esqueci o nome do cara, depois eu não vou falar também para não queimar largado. Só me lembra aquele verso, né, que eu acho que já falei isso 2 ou mais vezes aqui. Os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. Nossa, esse aí foi o primeiro do episódio, né, cara? Porque assim, esse foi muito legal. É exatamente o que vocês acabaram de falar. Eu sou quem para Deus tá comigo? Quem é eu na fila quem é eu na fila do mercado de 2 horas? Entendeu?
Mas eu tenho que estar com Deus. Exatamente. Eu tenho que seguir Ele, não Ele me seguir. Não é sobre Deus estar comigo, é sobre eu escolher Deus. É isso aí.